Durante a última década, as mulheres conquistaram posições importantes na sociedade, tanto em termos legais como profissionais. Mas, paralelamente a essa escalada de poder, porém, aumentaram os distúrbios ligados à alimentação, às cirurgias plásticas, à pornografia e à necessidade artificial provocada em corresponder a um modelo idealizado de mulher perfeita, em que a velhice e a obesidade, mais do que pecados, são motivos para a estigmação. Esse parágrafo foi retirado do livro O Mito da Beleza, de Naomi Wolf, em que ela traz diversos fatores que provam que o mito da beleza dentro de todas as posições da mulher dentro da sociedade é utilizado contra as próprias mulheres. E no episódio de hoje vamos discutir como o mito da beleza não deixa a mulher vencer o seu maior dilema, que é o espelho nem sempre lhe retornar as imagens que a publicidade impõe. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é a Isabela Ferrão, que é advogada e sempre posta no Instagram vários temas relevantes, como o direito de família e o nosso assunto de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo Farofa. Bom, eu gostaria de começar esse episódio fazendo uma pergunta para vocês, enquanto mulheres. A partir de que momento, né, desde quando vocês começaram a sentir esse peso colocado sobre vocês, sobre a beleza, colocado em cima de vocês que são mulheres? A partir de quando vocês sentiram isso? Desde muito cedo, assim, de verdade. Eu consigo me lembrar de um episódio. Eu pratiquei dança desde muito pequena. Com 1 ano e meio, a minha mãe já tinha me colocado, porque ela trabalhava muito, queria me ocupar. Eu ia numa academia de bairro próxima da minha casa, e ela ficou sem grana e decidiu que queria que eu fizesse um teste no Teatro Municipal. Gente, eu devia ter, assim, no máximo 5 anos. A professora olhou para mim, assim, me mediu, falou, não, ela não pode fazer esse teste. E não me deixou fazer o teste. Eu já sabia o que era aquilo, né? A gente entende a rejeição, a gente vê, eu conseguia ver a diferença que eu tinha daquelas outras meninas, né? E essa foi a primeira vez, assim, que eu realmente senti essa diferença do mundo exterior, né? Aquilo me causando algum tipo de tristeza, de mágoa, uma influência sobre mim, realmente. Essa foi a primeira vez que eu senti isso na pele. Comigo, assim, na realidade, eu só fui me tocar disso nem faz tanto tempo assim, mas a imagem que eu tenho hoje de mim quando eu era criança é que eu sempre fui muito gordinha. A imagem, memórias que eu tenho na minha cabeça, que eu sempre fui muito gordinha quando era criança e tal, enfim. Tem até um livro chamado Falsas Memórias, não sei se de repente por comentários que eu escutei, eu também nem lembro, enfim. Mas são as memórias que eu tenho. Mas, assim, hoje em dia eu vejo fotos minhas de quando eu era criança, tinha, tipo, 6, 7 anos. Meu, eu era muito magra. Eu era muito magra, magrela mesmo, assim. Eu vejo as fotos e isso me choca de uma maneira, porque isso acontece muito com as crianças hoje em dia ainda. Eu tenho muitas amigas que são mães e fazem de tudo para educar de uma forma diferente, para evitar alguns comentários. Inclusive, tem uma amiga minha que tem uma filhinha de 3 anos e ela virou para mim e falou assim, eu não vou falar o nome, ela se olhou no espelho e falou para mim, nossa, mamãe, eu tô gorda. Tipo, 3 anos de idade, 3 anos. Mas por que isso? Porque ou ela escutou algum comentário, ou alguém falando, enfim, e isso fica na cabeça da criança. E aí eu fico refletindo, cara, tipo, isso aconteceu comigo, isso deve ter acontecido com a minha mãe, isso deve ter acontecido com a minha avó, tipo, é uma coisa que se repete de geração para geração. Mas o que deu origem a esse episódio, né, foi um post da Isa, da minha xará, para quem está ouvindo a gente, nossa convidada Isabela também, em que ela fez um post no Instagram
comentando sobre o dia que ela, que também é mãe, levou a filhinha dela no pediatra e refletiu um pouquinho sobre esse assunto. Isa, o que se passou pela tua cabeça quando tu levou a pequena Helena ao pediatra? O que aconteceu? Todas essas memórias da infância vieram na minha cabeça, sabe? Eu tento fazer muitas coisas diferentes com a Helena, né, para tentar fugir disso. Ela sofre muito. Eu não sei se ela sente ainda, mas eu percebo a influência que essa carga, que o mito da beleza tem já na Helena. Por exemplo, orelhas furadas. Assim, eu ouvi a minha gestação inteira dos meus pais. A Helena precisa sair do hospital com orelhas furadas. Ela tem que sair. Eu furei a orelha dela. Só que, assim, num impulso automático, envolvida naquele momento. E é uma mutilação, né? É uma mutilação, não deixa de ser. Num recém-nascido, e algo que não acontece com meninos. Você não escuta ninguém falando, tem que furar a orelha do menino. 1 ou 2, que seja. Não se faz isso com meninos. Outra coisa que me incomodava profundamente. Bebê, gente. Hoje a Helena tem 2 anos, vai fazer 3 semana que vem. Eu tô falando de um recém-nascido. Helena tem que estar de laço sempre. Tira foto dessa menina sem laço. Por que ela tá sem laço? Vão achar que ela é um menino. Me incomoda. Tem que respirar fundo. 10. Ou seja, Demais. a gente percebe que existe uma imposição muito grande da sociedade em cima da mulher, que ela tem que carregar certos costumes, né, desde o hospital. Ela acabou de nascer, ou seja, antes de nascer, né, você já sofria essa pressão sendo mãe das pessoas falando, ela já tem que sair do hospital de certa e certa forma porque é mulher. Ela tem que já carregar alguns costumes, algumas coisas que a sociedade impõe por ela ser mulher, né? E eu acho que isso vem não só na maternidade, mas aí vem para o resto da vida, né? Vem a mulher, ela vem a vida toda seguindo com Totalmente. essa imposição, né, de certos costumes, de certas coisas que criaram um padrão, e aí as mulheres têm que seguir. É difícil. E isso é muito chato e muito pesado na infância, gente. A questão do laço, sempre no cabelo. E eu tô inserida nesse meio, eu adoro ver ela de laço. Foi passado, a imagem que eu tenho de uma menina na minha cabeça. Mas aquela pressão dela tá sempre de laço. As roupas de meninas que são infinitamente menos confortáveis do que as de menino. Ela tem que estar roupa de festa, aqueles vestidos com anágua, para ela brincar. Outra coisa que me incomoda demais, Helena é uma criança que se alimenta muito bem. E ela tem, já falei a idade dela para vocês. E eu já escutei pessoas falando para ela que ela tinha que comer menos. Gente, Nossa. que ela tinha que comer menos, que ela não podia ficar gorda. Óbvio que é raro, porque eu não faço isso. Procuro manter uma alimentação saudável, procuro que ela se exercite. Mas isso não é uma coisa que uma criança de 2 anos tem que ouvir. Sim. Ela não tem que escutar isso, ela nem tem que pensar a respeito do corpo dela ainda. Entendeu? E isso acontece. Isso é muito ruim, é muito prejudicial. O grande estalo para mim foi porque eu fui na pediatra com ela se pesou, está dentro de todos os parâmetros, né, exigidos para a idade dela, estipulados para a idade dela, e foi na semana que aconteceu aquele episódio da Liliane, a influencer que morreu por conta de complicações numa lipo, né? Lipoaspiração, isso. E eu fiquei pensando, até quando vai ser tranquilo para minha filha se olhar no espelho? Até quando ela não vai se incomodar com o número de roupa dela, que ela sempre usou roupas maiores do que a idade dela, né? Até quando isso vai ser tranquilo? Até quando ela não vai se incomodar de comer o que ela quiser? E mesmo sendo criança, igual vocês falaram
no início do episódio, as duas, né, desde criança, tiveram algumas passagens, né, que já chocou, né, já marcou a vida de vocês. Mesmo você, criança, quando passa por essa situação, às vezes, naquele momento, você não tem o discernimento do que está acontecendo, mas aquilo te marca de uma tal maneira que no futuro vai ter um reflexo. No futuro você vai Sim. lembrar daquilo e vai sentir o reflexo que aquilo causou, né? Então, realmente, enquanto criança, passar por isso é difícil, né? É marcante. E isso vai ficar pro resto da vida. Então, e eu acho também que hoje em dia acabou piorando um pouco a situação por conta das redes sociais, Instagram, enfim. Hoje a gente tem infinitas blogueiras aí não são mais nem magras, né? Não basta serem só magras, é corpo fitness, malhado, enfim. E assim, por exemplo, eu tenho uma sobrinha de 10 anos que desde os 9 ela tem celular e segue essas blogueiras e tal, enfim. E ela é magra, e eu também já escutei, tipo, vindo dela, que ela tinha que comer menos, ou que ela estava engordando, que ela estava preocupada porque ela estava engordando. E é muito sério isso. É muito sério. E as pessoas acabam deixando passando. É que, assim, eu imagino que na nossa época, como ainda a internet não estava tão avançada, eu acho que as pessoas não ligavam tanto para esse tipo de comentário, para esse tipo de pensamento, enfim. Mas hoje em dia isso está muito mais sério. Porque, por exemplo, essa blogueira que faleceu, que a Isa comentou, ela fez uma eu nem sei se foi lipoaspiração ou se foi a tal da lipoled, é uma cirurgia nova aí, que está entre as blogueiras e tal, e elas fazem, tipo, como permuta, e postam falando disso como se fosse totalmente normal. Tipo, não tem comprovação de uma pessoa que fez há 5 anos atrás e que ficou tudo bem com a pessoa. É uma coisa extremamente nova e elas colocam para as pessoas como se fosse uma coisa, tipo, fui lá fazer a sobrancelha, sabe? Tipo, é uma coisa absurda. E tem crianças assistindo esses stories. Tem meninas, tipo, pré-adolescente, adolescentes que estão assistindo, estão acompanhando essa geração de corpos perfeitos, que mulher com corpo malhado é saudável, quem não tá, tipo, não é saudável. Esses padrões sempre existiram, né? Só que hoje, com as redes sociais, isso é muito mais na cara, assim, a rede social, ela te esfrega isso na cara, né? Ela te Era isso que eu expõe. ia falar. Ele é muito mais escancarado. Embora na nossa época isso já existisse. E isso, assim, era tão sujo, era tão baixo o jogo, né? De manter no nosso subconsciente, que assim, você pode reparar nas bonecas. Como que é o corpo de uma Barbie, gente? Sim. É o corpo idealizado, né? E aquilo tá lá. Sim. Aquilo fica na nossa imagem. Eu vi um post muito interessante do Lu Andrade, Escurecendo os Fatos, que ele falava sobre essa questão, linkando isso com o racismo. Nos anos 90, a imagem que as crianças tinham de mulheres eram magras, loiras e brancas, que era a Xuxa, a Angélica e a Eliana. Elas eram elas que dominavam, né, os programas infantis. E isso ficava na nossa cabeça. Que a gente estava sendo exposto a aquilo frequentemente, né? E assim, na escola, isso acontecia também de maneira muito velada. Quando as professoras vão escolher os pares para dançar, dificilmente colocavam uma criança gordinha com uma criança magrinha. Parece que Sim. escolhiam aquele padrãozinho ali para ser o centro. Isso acontecia. A Isa está aqui, não me deixa mentir. A gente vivia isso. Sim, sim, é verdade. Em toda dança, e também, muitas das vezes a gente não sabe, né? Essas professoras também estão com o subconsciente delas, sofreram isso lá atrás e acabam produzindo sem querer, tipo, sem intenção alguma,
mas acabam reproduzindo isso. Mas eu vejo, pelo menos entre as minhas amigas, assim, que são mães e tudo, a educação é completamente diferente, assim, do que a gente teve lá atrás. E não são culpas dos nossos pais também. Eles fizeram tudo o que eles puderam, mas é porque eles também já foram ensinados de uma forma que aquilo era o mais correto. Isso que você comentou de furar a orelha da bebê, gente, isso daí para mim, mas há um tempo atrás para mim era normal, né, também. Depois de um tempo que eu fui parar para analisar. Tipo, você está modificando o corpo de um bebê, ele mal nasceu, você já está, tipo, furando a orelha só para mostrar que é uma menina. Cara, é completamente absurdo. Tem uma outra pauta também que eu fiquei bem chocada no meio de trabalho, assim. Há um tempo atrás, uma amiga minha comentou comigo, ela é advogada em São Paulo e começou a trabalhar num escritório grande lá e tal. E ela comentou comigo uma vez sobre o número de sapatos que ela tinha que ter e que ela tinha que, tipo, fazer a unha sempre para ir trabalhar. E eu virei para ela e falei, mas, cara, mas calma, mas por que, né? Tanto número de sapato, mas por que essa obsessão de, tipo, ela assim, no meu treinamento, o vídeo que foi apresentado lá durante o treinamento era que, para quem é mulher, a unha feita sempre, ir trabalhar maquiada, ir para o escritório maquiada e com roupas adequadas. Tipo, aí ela falou para mim, eu fui no primeiro dia, comecei a olhar o naipe das outras mulheres, né? As roupas e tudo, e todas elas impecáveis, e o cabelo super arrumado, e a unha impecável, e isso e aquilo. E isso me chocou. E já faz muito tempo que eu escutei esse comentário, assim. Isso me chocou de uma forma porque começou a ficar assim na minha cabeça. Cara, as mulheres já recebem menos do que os homens. Isso já foi totalmente comprovado. É o mesmo cargo, é a mesma formação, recebe menos. E muitas vezes não são escolhidas para o cargo se estiverem competindo com um homem, porque mulher fica grávida, né? Quem fica grávida tem licença de maternidade aí de 4 meses, né? Se eu não me engano agora. 4 a 6, né? Então eles já dão preferência para o homem. Aí eu pensei, cara, a mulher já ganha menos, já não tem preferência na hora de competir uma vaga com o homem. E ela ainda tem que se preocupar com tudo isso, porque, gente, além de ser extremamente estressante, você ter que, por exemplo, vai ocupar o seu sábado, que você podia estar com a sua família e tudo, para você ir no salão, fazer cabelo, fazer unha, fazer isso, aquilo, além de todo esse estresse, é caro também, isso custa dinheiro, coisa que com o homem não tem isso. Tipo, o homem foi lá, tá com o cabelo cortado, ou às vezes nem tá, mas tá bem arrumado e ele já tá super apresentável. A mulher não, a mulher tem muitas outras questões, sabe? E aí a gente já puxa a pauta da tripla jornada da mulher, né? Porque as mulheres hoje em dia trabalham, estudam, cuidam do lar, cuidam da beleza. Isa, para você hoje em dia, como que funciona isso? Como você se sente a respeito disso? Você que é mãe, você é casada, você trabalha? Antes de responder sua pergunta, eu queria fazer um comentário sobre o que você falou a respeito do meio de trabalho. Isso é um protótipo e a maior comprovação de que o mito da beleza ele serve realmente ao capitalismo. Sim. Porque, além dele prender as mulheres, né, nesse ciclo vicioso de não deixar a mulher chegar lá no patamar do homem, ele ainda faz com que as mulheres gastem cada vez mais e mais e mais para se manter nesse lugar. No mundo jurídico, essa cobrança é real. Assim. Isso até por um tempo me deixou desgostosa com a profissão.
porque eu trabalhava no escritório, hoje eu sou autônoma, mas eu trabalhava no escritório e, assim, muito sutilmente era cobrada a respeito dessas questões de unha feita, de maquiagem. Ai, você vai atender, você vai despachar com o juiz, você tem que estar bem arrumada. Por quê? Por quê? Sim. Por que eu tenho que mudar a minha apresentação para ir falar com outro ser humano? Eu tenho que falar com ele de maneira adequada, eu tenho que usar uma linguagem técnica, eu tenho que saber o que eu estou fazendo lá, mas eu não preciso me arrumar para ir lá. Quer dizer que eu tenho que colocar um salto alto para ir falar com ele? E isso me incomodava muito, 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 muito. E era assim, é algo que vai se tornando insustentável se você realmente toma consciência disso. Porque muitas pessoas, como nossos pais, que não, lógico, não têm culpa, né, de estarem inseridos e também não tinham a mesma quantidade de informação que a gente tem hoje. Tem algumas pessoas que repetem esse padrão no automático, sem tomar consciência de que tudo isso está acontecendo. Então, eu acredito que quando a gente toma consciência disso, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Ou não, ou você está conscientemente fazendo parte daquilo e está gostando e tudo bem. Mas é importante que esse é, inclusive, a grande sacada da Naomi, é isso, de que quando a gente percebe que está inserido no mito da beleza, né, a gente precisa, então, tomar consciência disso e fazer alguma coisa para mudar, para decidir qual o caminho que a gente vai seguir. E sobre a dupla, a tripla, a jornada da mulher, assim, é extenuante, sabe? Eu falei no meu Instagram alguns dias atrás que causou uma certa polêmica, que a primeira e mais importante decisão é quem a gente vai escolher para estar do nosso lado. Porque não dá, a nossa vida é muito corrida, lógico, dos homens também. Mas se você não tiver um cara bacana do lado, que vai chegar contigo para somar, um cara que vai esperar as coisas acontecerem dentro de casa, que vai querer contar a vantagem dos gastos, que vai achar que ajuda com os filhos, então não vale a pena, entendeu? Não dá. Eu vi, Porque isso inclusive, isso afunda a mulher de uma maneira que ela não consegue produzir em nenhum aspecto. O que mais tem, gente, vocês podem olhar, são mulheres definhando a nossa volta. É triste, é muito triste. E eu trabalho com mulheres todos os dias. O que eu mais vejo são mulheres definhando, porque elas estão sobrecarregadas com tudo isso. isso é verdade. Eu vi, inclusive, uma vez uma matéria, sei lá, uma publicação em que falava, olha só, o fulano, ele trabalha fora, ele ajuda em casa, ele trata bem a esposa, ele cuida dos filhos, ele é um cara especial? Não, ele simplesmente está fazendo o que precisa ser feito. Sim. Não torna o mais especial de todos. Ele simplesmente está fazendo o que precisa ser feito. Isso não é trabalho da mulher exclusivamente, né? O homem também precisa ter o seu papel e tal. Então, isso que você falou, Isa, realmente é muito importante, porque ainda hoje, eu inclusive acabei de presenciar um caso desse, onde o homem ele casou com uma amiga e estava claro que ele queria alguém para cuidar da casa, para cuidar dele, entendeu? Enquanto ele trabalhasse. Tipo, o papel dele era trabalhar e trazer o dinheiro para casa. Todas as obrigações de casa com filho, enfim, era dela. E isso era uma coisa que estava claro, assim, sabe, para todo mundo. Tanto que algumas pessoas ficaram chocadas quando perceberam essa situação. Mas você vê que até hoje, né, estamos aqui em 2021, mas até hoje isso acontece facilmente. E realmente as mulheres, além de ter todo essa sobrecarga, né, essa sobrecarga da beleza, do padrão e tal, ela ainda tem que trabalhar fora para poder ter o dinheiro e ainda tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido. Então essa tripla jornada, nem sei se é tripla, às vezes é até mais, né? Sim, com certeza. Ela é muito sobrecarregada. A mulher ela é muito sobrecarregada. E, Tiago, isso é interessante que você falou.
eu lembrei de uma tese que eu uso, né, nas minhas ações de alimentos, que é a respeito da consideração do trabalho invisível da mulher, invisível e não remunerado no lar, para fixar o valor da pensão. Porque a maioria dos colegas advogados, o que eles consideram? Os gastos financeiros, né, que a criança tem, escola, comida, sei O lá, básico do todos os básico. gastos que você consegue contabilizar, mas a mulher fica com a guarda. A mulher deixa de trabalhar, assim, eu trabalho, o Lucas trabalha, que é o meu marido, mas ele se dedica muito mais ao trabalho dele do que eu, que metade do meu tempo eu dedico à minha filha. Tudo bem, foi um acordo, eu estou ciente disso, mas eu não estou em pé de igualdade com ele. Eu não consigo me dedicar ao mesmo tempo ao meu trabalho. E as mulheres que ficam com a guarda dos filhos, consequentemente, elas não conseguem se dedicar da mesma maneira que o pai que não ficou. E elas não. Então, assim, de duas, uma. Ou elas recebem mais para compensar essa falta de tempo, digamos assim, para ganhar dinheiro, ou então elas ganham mais para pagar alguém para ajudar no lar e então elas poderem desempenhar todas as funções que elas desejam. E isso não é totalmente pacífico ainda nas decisões. Nem um Nem pouco, né? entre os próprios advogados. Tem gente que acha um absurdo você falar nesse tipo de questão. Tem até uma amiga minha que tá grávida, ela descobriu há pouco tempo, enfim, não estava junto com um rapaz. Ela tá passando por uma situação muito chata, que tem uma outra amiga nossa que é casada, tem uma filha, tal, e essa minha outra amiga falou, caramba, eu queria ter uma pessoa do meu lado, né? Queria que ele estivesse do meu lado para me acompanhar, que nem estivesse comigo, mas que ligasse, que se importasse com o bebê e tudo mais. E essa minha outra amiga que é casada e que tem a filhinha, ela virou para ela e falou assim: mas o fulano é assim comigo, mas ele não é extraordinário por ser assim. Ele faz o mínimo que ele pode fazer. Sempre poderia fazer um pouco mais, mas gente, é o básico. Ela virou para essa minha outra amiga, é muito difícil não citar nomes. Ela virou e falou: não é extraordinário isso, é o básico. Mas essa minha outra amiga está passando uma barra. Talvez eu até te passe o contato dela, Isa. Vou te mandar depois no WhatsApp, porque, cara, além do homem se isentar de todas essas obrigações, ainda tem esses outros casos, né, de se ausentar totalmente, assim, fingir que não está acontecendo, fingir que não existe. Mas quem sabe isso é um assunto para o próximo episódio. Vocês ouvintes que estão aí, seja pelo YouTube ou pelo nosso podcast. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar por hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, de clicar no sininho, de seguir a gente lá no Spotify, Deezer, várias plataformas de áudio, estamos lá. Mas, infelizmente, por hoje é só. Isa, tem algo que tu queira acrescentar? Onde os nossos ouvintes te encontram nas redes sociais? A última coisa que eu queria falar a respeito do livro, indicar para todo mundo que ouviu, que curte esse assunto, dá uma lida nesse livro, gente. Ele foi escrito há 30 anos, mas ele é muito atual. O nome do livro é O Mito da Beleza, né, da Naomi Wolf. Uma coisa que me marca muito que ela diz nesse livro é que o mito da beleza ele está aqui, ele está inserido para lembrar as mulheres que ser mulher dói. E aí é contra isso que a gente tem que lutar. Ser mulher não precisa ser doloroso, cabe a gente decidir. A gente prestar atenção, sair da inconsciência, tomar consciência e prestar atenção no caminho que a gente quer seguir. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito de participar desse bate-papo. Vocês me encontram lá no Instagram. Meu Instagram é advisabela, com 2 L's, Ferrão. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Eu gostei bastante.
Imagina, nós que agradecemos a você, Isabela, e agradecemos a todo mundo que parou um pouquinho para assistir ou para ouvir esse episódio. Eu achei que foi muito importante, com informações bem necessárias, né, Relevantes. bem relevantes, e eu espero que a gente Sim. possa continuar essa conversa numa outra oportunidade, com certeza, tá? Isabela, muito obrigado a você por ter participado do nosso episódio, e a você também, nossa querida Isabela aqui, que está todos os nossos episódios presente aqui com a gente, né? Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todo mundo que ouviu e participou desse episódio. Um beijo, tchau!